Gente, hoje eu tô aqui com a Paola, ela tá me recebendo aqui na casa dela e eu vim aqui para prolongar um pouquinho mais essa conversa com a Paola. E a Paola vai estar com esse bate-papo com a gente, vai estar conversando um pouquinho mais sobre os objetos de estudo dela, sobre o que mais ela empolga dentro da psicologia. E é isso, vou estar passando para a Paola. Boa tarde, Paola. Obrigada por me receber. E eu vim aqui hoje para ouvir de você. E aí, conta pra gente um pouquinho mais sobre você, sobre toda essa caminhada que você está tendo e se apresenta pra gente. Vamos lá. Meu nome é Paola, tenho 31 anos, sou formada em psicologia, mas há pouco tempo, né? Formei tem pouco tempo em psicologia, mas a psicologia me escolheu há muito tempo atrás, estava lá no ensino médio ainda. Quando eu comecei a me interessar pelas abordagens psicológicas, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ouvir e de pensar sobre aquilo que eu ouço. Então, esse me encaminhou à psicologia. Meu TCC, eu finalizei ele com o tema O Papel do Psicólogo na Inclusão, que foi onde a vida me levou, assim, né? A psicologia me escolheu e eu acabei dentro de uma escola, desde muito nova. Eu comecei a trabalhar em escola. E aí uma coisa foi levando a outra e eu não me vi em outro tema, em outra situação, a não ser o papel do psicólogo dentro da inclusão. Na época eu trabalhava como monitora e via uma defasagem no sistema educacional como um todo muito grande, tanto para os professores, tanto para a escola, quanto para as famílias, quanto para os alunos. E aí quando a gente perguntava, ninguém tinha resposta, um culpava o outro. O sistema culpa a escola culpa a família culpa o aluno culpa o sistema e é aquele bolo. Então isso me chamou bastante atenção para falar, mas e aí? E o papel do profissional de psicologia? Onde que cabe esse profissional dentro da inclusão? Qual que é o papel dele dentro da escola? Então essa foi a minha abordagem final, assim, a minha conclusão de curso foi essa. A área que mais, assim, me chama atenção dentro da psicologia é o comportamental, né, o cognitivo comportamental, que apesar de escapar um pouquinho desse tema, acaba voltando de novo para o tema, né? Porque dependendo do laudo da criança, dependendo da situação da família dentro do contexto escolar, ele passa pelo processo do cognitivo comportamental para ser moldado ali o comportamento, né? A relação. E a gente sabe que essa parte da psicologia da cognitivo comportamental, ele vem nos assessorar muito, né? Quanto família, quanto fazer um manejo com a criança, né? Essa parte mesmo das crianças precisarem de colocar uma função no que elas vão fazer, no brincar, no trabalhar, no estudar. Eu falo trabalhar a questão do seu pessoal mesmo, da parte sentimental, da parte do entender como ser humano, né? E essa área que você trabalha é uma área que é muito importante pra gente, para as famílias atípicas, para os neurodiversos, né? Mas fala um pouquinho pra gente do que você vivenciou. Você me falou que desde sempre, né, esteve dentro de escolas, né? E foi emergida nesse universo da inclusão escolar. Então fala pra gente um pouquinho do que você vivenciou lá, do que você tirou de ponderamento desses anos trabalhando, né? Então, dentro da escola, a gente está, independente da escola, municipal ou estadual, eu tive na municipal, tive na estadual, tive na rede privada. Então, independente do contexto, a gente percebe a escola como um caldeirão cheio de culturas. São várias crianças que são cada uma com uma educação diferente, cada uma com uma cultura diferente, uma base social diferente. Então dali a gente tem uma mistura de bolo assim, muito bacana de se trabalhar, de se observar. Sim. Entende? Então
eu sempre falei que junto com os meninos, meus meninos, né? Eu sempre falo meus meninos. Junto com os meus meninos, eu não só ensinei, muita coisa foi voltada para mim também. Eu aprendi muito. A gente aprende com a direção, a gente aprende com os professores, com os meninos nem se fala. Eles trazem assim vivências de dia a dia, de choque de realidade assim muito grande. Então a gente tira muita coisa importante mesmo, assim, e a gente percebe que muitas das vezes, na grande maioria dos casos, das crianças atípicas ou não, precisa muito do papel da família. A família, ela é primordial no desenvolvimento da criança, independente de qualquer coisa. Isso é um ponto muito importante, né, Paula? Assim, a gente como pais, independente de sermos atípicos ou não, a gente tem esse desafio, né? O que a gente consegue fazer, até onde a gente deve ir, qual que é o papel da gente como educadores também, que eu tenho esse pensamento de que a família, a casa, ela é uma extensão da educação, né? Porque a educação, ela vai ali aquelas 4 horas na escola, mas eu digo que em casa é onde a gente vai fazer com que tudo aquilo que foi aprendido lá venha estar assim, alicerçando na criança, né? Então fala pra gente um pouquinho, já que você tocou nesse papel da família, o que você daria como dica hoje para as mães e para os pais, do que se possa fazer, qual a maneira mais certa de enfrentar todos esses desafios que a gente hoje presencia na educação, mas que a gente também possa ter assim, uma dica de uma forma, um caminho para estar seguindo. Se isso existe e se tiver, dá para a gente fazer. Sim, com certeza existe. Eu acho que a melhor coisa a se fazer enquanto pais, pais atípicos ou não, é abraçar a escola. Eu acho que, independente do que acontece com o seu filho dentro da escola, primeiro deve-se ouvir a escola. Porque a escola está ali, muitas vezes, a criança passa mais tempo dentro da escola do que com os pais. Então, o professor, a direção, a pedagogia no geral ali, a comunidade escolar, ela precisa intensamente da presença dos pais. Então, é abrir mesmo, é acolher a escola. Porque a escola só consegue acolher o seu filho se você acolher ela antes. Então, a família precisa acompanhar. Não estou dizendo assim, para bater todo dia lá na porta da direção, na porta da escola, não é nesse sentido. Mas é no sentido de, eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho esse mês, o que aconteceu com meu filho, deixa eu ver o caderno do meu filho. Deixa eu acompanhar ele na tarefa, deixa eu conversar com meu filho, porque a criança, principalmente as crianças menores, eles representam tudo quando estão brincando. Então, se você parar um tempinho e fala assim, ó, meu filho, vamos brincar de escolinha, ele vai contar pra você tudo que acontece dentro da sala de aula. Ele vai representar. E aí, qualquer coisa de errada ou de certa que estiver acontecendo, você vai ficar por dentro. E aí e o caminho não é brigar com a escola. Porque se a criança percebe que você briga com a escola, ela se sente num espaço onde eu posso fazer o que for. Meu pai vai brigar com a escola, meu pai não vai brigar comigo. E esse não é o melhor caminho para a criança. Não é dessa forma que se educa. Eu acho que é um triângulo, né? É a escola, é a criança e é o pai. É os 3 juntos. Nunca um pode estar acima do outro. E trabalhar nessa harmonia, né? Trabalhar nessa harmonia. Eu sinto essa fala social é muito importante, porque hoje a gente vive assim, aquela guerra, né? É como se fosse do lado de cá estamos nós, família, do lado de lá estão os professores e escola. E a gente tem visto, né? Eu, na minha vivência, tenho percebido que essa questão do acolhimento da escola, está aberto para a escola, ter um diálogo sincero e franco com a escola já de início, né? Tanto para as crianças atípicas quanto não, e estar aberta a ouvir também. E voltar aos modos antigos, né? Aquela questão da criança chegou em casa e dá uma olhadinha ali, a gente sabe que a rotina é muito
muito pesada, massacrante, mas ter essa diária de olhar no caderno, perguntar por que tá, por que não tá, procurar saber, ouvir, eu acho que realmente é um dos caminhos que a gente, né, consegue seguir. E tem várias formas de entender esse dia a dia da criança, né? Igual eu tenho um sobrinho de 7 anos que quando eu busco na escola, eu não pergunto pra ele como foi seu dia. Ele vai falar legal. Sim. E é só o legal. E é só o legal. Então eu abordo com ele da seguinte forma: o que te deixou feliz hoje? E aí ele vai trazer pra mim. Ele pensa e ele traz pra mim uma enxurrada de informação pra eu lapidar e devolver pra ele. Então não é só aquela pergunta, é saber o que perguntar. É o que perguntar. A forma como você pergunta te traz respostas que vão te surpreender. Entendi. Entendeu? Então, esse manejo ele é muito importante dos pais. E quando você pergunta, por exemplo, o que te deixou triste? Você me falou o que te deixou feliz. E agora, o que te deixou triste? Ele vai trazer um coleguinha, ele vai trazer uma fala do professor, ou ele vai trazer uma atividade que ele não deu conta de fazer, que ele não conseguiu, uma dificuldade que ele teve. Então ele vai trazer essas informações muito ricas e que a gente não pode perder e que a gente perde todo dia. Sim, nossa, você falou e um ponto que a gente como pais, a gente leigo, né? Que não somos do ramo da psicologia ou da pedagogia, essa forma de perguntar, né? Porque realmente eu pergunto assim, e aí, como foi a aula hoje? Então não fala legal, e pronto. Mas essa forma que você está mostrando pra gente, esse olhar diferenciado, né, de quem está na psicologia, isso é fundamental, né? Isso vem muito nos amparar, a gente como família, eu creio que na escola, né? Ampara muito a gente, porque consegue trazer esse retorno, que às vezes a gente precisa do retorno, mas não sabe nem como tá fazendo a abordagem correta. E com esses anos todos que você trabalhou assim, Paula, qual é a conclusão que você chegou com relação à escola inclusiva? Você chegou a trabalhar com alguma criança dentro do espectro? Conta pra gente. Sim, já trabalhei com crianças dentro do espectro, trabalhei com várias crianças com várias neurodiversidades, e além da família, da falta da família, a gente percebe uma defasagem, eu percebi, né, no caso, uma defasagem muito grande do sistema. A escola não está preparada, a escola faz de tudo, mas ela ainda não está preparada para receber essas crianças, porque o sistema não prepara o profissional para receber essas crianças. Então a escola não é só ir lá e colocar uma rampa pro deficiente físico, não é só colocar um corrimão para aquela criança que tem dificuldade de andar, não é só aumentar a porta do banheiro, não é. O professor precisa estar devidamente preparado para receber essa criança desde o primeiro dia de aula. Porque se ele recebe essa criança no primeiro dia de aula sem saber como é essa criança, né, sem ter uma previsão do que é essa criança, como que essa criança funciona, quais são as peculiaridades dessa criança, vira uma bola de neve. Porque não é só essa criança, é uma turma inteira que não pode deixar de ser vista em sua totalidade. Então, essa criança, ela faz parte de um meio no qual ela precisa ser inserida, mas ela não está sendo inserida da forma correta. Então, é o professor que não está sendo devidamente preparado, é a coordenação que não está devidamente preparada, porque na maioria das vezes o pai atípico chega e não fala. Entende? O pai não fala, a mãe não fala que a criança está dentro do espectro, tem uma peculiaridade. E aí, quando essa criança chega no meio de 20, até o professor se dar conta de que é algo que não é algo, correr atrás do laudo, correr atrás do pai, correr atrás da mãe, essa criança já está muito atrasada e ela prejudica o restante da turma. E aí a culpa é dela? A culpa é da criança? A culpa não é da criança.
Mas e a culpa é da escola? A culpa não é da escola. E a culpa é do pai? Talvez também não seja do pai. Porque muitas das vezes, quando o pai chega e fala, meu filho é atípico, a escola não aceita. Sim, sim. Então, é um ciclo vicioso que, se não for quebrado, a gente vai cada vez mais defasar a educação. Que já não é lá, não está sendo lá grandes coisas. A gente tem muita dificuldade de encontrar escolas boas, professores bons, justamente por causa disso. Então, quanto mais a gente evitar falar sobre, porque a escola evita, muitas vezes a escola evita falar sobre, a família evita falar sobre, mais essa criança está sendo prejudicada. E nesse ponto, assim, foi uma das grandes motivações de estar fazendo essas conversas, porque eu sinto que a gente precisa de dar voz. A gente precisa de falar. Ser neurodiverso não pode ser um tabu, né? Tem que ser falado, tem que ser conversado. Esse diálogo mais aberto com a escola, aberto com profissionais. A sua fala aqui, assim, é muito enriquecedora, porque vem nos pontos muito assertivos, viu, Paola? A sua vivência, você trouxe pra gente suas vivências, suas experiências, assim, de uma forma muito assertiva. E a gente tem esse desafio. Não só aqui para a cidade de Coronel Fabriciano, mas para o Brasil, pensar no Brasil diferente, pensar numa educação inclusiva diferente e começar a fazer essa movimentação por nós, sociedade civil. A gente como pais, a gente como educadores, como apoiadores de escola, como coordenadores, como diretores, a gente começar a amadurecer esse pensamento de que precisamos de mudar e essa mudança precisa partir de cada um de nós. E juntos a gente conseguir alcançar as políticas públicas para que a gente possa dar uma educação mais digna, não só para as crianças neuroatípicas, mas para todas as crianças, porque uma vez que está desregulado esse sistema, que o sistema está falhando, ele está falhando para todos, para todos. Gente, eu estou aqui, tem assunto para horas, mas estou me despedindo da Paola agora e muito agradecida. Você quer deixar alguma palavra para a gente, Paola? Muito obrigada por ter se disponibilizado até esse bate-papo com a gente. Muito obrigada por tudo que você acrescentou. E é isso, se quiser deixar alguma coisinha para a gente. Então, o que eu deixo é para os pais, né? Os pais, as mães das crianças neuroatípicas. Eu falo que vocês precisam ser ouvidos. E se precisar, grita. Se você está falando e não estão te escutando, grita. Se não estão te escutando ainda, berre. E chama o outro para berrar com vocês. Porque a criança, ela tem o direito. Isso é fato. Ela tem o direito e ela não sabe que ela tem o direito e ela não sabe correr atrás desse direito. Então cabe a nós, a cada um de nós, aos pais, aos profissionais da saúde, né, aos psicólogos, a correr atrás desse direito, dessa criança estar dentro da escola e de ter uma educação digna. Então é isso. E acolher a escola, mais do que acolher o seu filho, acolher a escola no qual ele está inserido também. Cobrar, lógico, a gente não pode deixar de cobrar da escola, mas acolher na mesma proporção. Porque quando a gente anda de mãos dadas, quando a família anda de mãos dadas com a escola, a criança tem capacidade para ir muito longe. Muito obrigada, Paola. Nossa, que